A paz de Cristo. Hoje o Brasil todo está consternado com esse acontecimento da queda do avião, onde uma equipe brasileira se encontrava e outras pessoas também, repórteres e tudo. E pela manhã cedo, me vestindo para vir trabalhar, né, me arrumando para vir trabalhar, eu vi os canais de televisão, as reportagens, onde todas falavam a mesma coisa, querendo saber a causa, por quê, mostrando que o time vinha em ascendência, que como é que acontecia aquilo agora, no momento desse em que o time estava agora, que nunca tinha acontecido esse tipo de vitória com esse time. E as pessoas realmente só atentavam para isso, para saber o que aconteceu, né? Porque ninguém entendia o que aconteceu. E eu lembrando sempre da palavra do Senhor, onde diz, né, tem a passagem que diz que por mais que nós andemos preocupados, nós não temos como acrescentar um único minuto à nossa vida. Né? Então não adianta a preocupação com o viver. A preocupação que nós devemos ter é o como viver. Né? É uma vida dedicada a Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala que morrer é lucro e viver é Cristo. Né? O apóstolo Paulo dizendo que no sentido de mortificar a carne e viver em Cristo, né? Deixar que Cristo conduza as nossas vidas. Então morrer é lucro e viver é Cristo nesse sentido. E eu ali já ia mudar porque só falavam a mesma coisa quando apareceu uma reportagem onde filmaram um dos jogadores, que eu não sei também o nome porque eu não acompanho futebol, não sou muito fã de futebol, e um dos jogadores, um que sobreviveu. Um repórter filmou ele, né, com celular, provavelmente pouco antes de embarcar, e ali me chamou a atenção aquela entrevista. Por quê? Porque esse jogador, que eu não recordo o nome agora, a todas as reportagens que eu vi antes, mostrando o time, mostrando entrevistas com jogadores, com técnicos, com tudo, eu não vi ninguém falar o nome de Deus. E essa reportagem com esse jogador, uma entrevista curta, talvez de 2 minutos, 3 no máximo, ele falou o nome de Deus no mínimo 4 vezes e falou inclusive de uma lesão que ele teve e que Deus fez algo na vida dele porque aquela lesão Deus já sabia que ia acontecer com ele. Ou seja, um pronunciamento de uma pessoa que realmente crê na existência de Deus não como um placebo, mas como um ser supremo, que tudo sabe, que tudo faz, que tudo pode, né? O autor da vida realmente. E ali ele terminou a entrevista dizendo o seguinte, agradecendo a torcida pela fé e pelas orações. Então veja, é um jogador que sobreviveu e que numa reportagem, numa entrevista de 3 minutos no máximo, ele falou em Deus diversas vezes e findou dizendo que agradecendo a torcida pela fé e pelas orações. Né? E isso me lembrou aqui de 1 Pedro 1, 3, onde diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, é isso. Tragédias acontecem. Sempre que acontecem as tragédias, as pessoas ficam buscando o porquê que aconteceu. Quando, na verdade, nós temos que estar olhando num momento desse, de tristeza, de tragédia, para dentro de nós mesmos.
para querer saber se quando chegar a nossa hora, que pode ser a qualquer minuto, nós estaremos preparados. Né? A parábola que Jesus contou, aonde o homem rico estava construindo mais celeiros para colocar mais riqueza. E aí Jesus pergunta a ele, louco, chama ele de louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você dará? Então, nós temos que estar preparados para o momento em que a morte pedir a nossa alma. E o que nós daremos? Nós daremos uma alma que viveu em santidade, uma alma que viveu buscando a Deus, ou nós daremos uma alma que cedeu ao pecado? E aí o salário do pecado é a morte. A segunda morte, que é no lago de fogo, que queima dia e noite. O sofrimento será eterno. Então, essa reportagem me chamou a atenção, porque esse jogador que sobreviveu demonstrou uma fé em Deus inabalável. Né? E me lembrou desse versículo aqui, onde diz, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Porque o apóstolo Paulo também disse que nós seríamos a mais infelizes das criaturas, as mais miseráveis, se a nossa esperança fosse apenas nessa vida. A nossa esperança é na salvação eterna, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único capaz de nos dar, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja com a família das pessoas que faleceram, o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e que as pessoas que sobreviveram, elas têm que ter certeza de uma coisa, Deus tem um propósito na vida delas. Esse jogador que eu falei aqui, não sei qual é a igreja que ele frequenta, o que ele professa. O que deu para ver foi que ele tem fé em Deus, o Deus da Bíblia. Porque ele falou em Deus, falou em fé e falou em oração. E aí, dá glórias a Deus pela salvação da vida dele e dos demais que sobreviveram. E deixa essa reflexão, que nós devemos pensar e quando for a nossa hora, o que nós estaremos dizendo para Jesus Cristo? Que valeu ele sofrer e dar a vida sendo inocente na cruz do Calvário pela nossa vida, ou que não valeu a pena porque nós não soubemos aproveitar essa graça? Tá bom? Então que Deus abençoe o seu dia.